Olá, boa tarde. A Prefeitura de São Paulo alerta: 1.200.000 pessoas já podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus na cidade. O número é quase 7 vezes maior do que os registros oficiais. Hoje, a Prefeitura anunciou data e regras para a reabertura de parques e academias. No Rio, os parques foram reabertos hoje e os shoppings ganharam 2 horas a mais de funcionamento. E em Belo Horizonte, subiu para 92% o índice de ocupação das UTIs. E ainda, os setores que mais empregam no Brasil afirmam que a desoneração na folha de pagamento é fundamental para a retomada da economia. A Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos. A CPMI das fake news quer aprofundar as investigações depois que pessoas ligadas ao PSL e aos gabinetes da família Bolsonaro foram associadas à produção de notícias falsas. E a polícia identifica um suspeito de soltar uma cobra naja perto de um shopping no Distrito Federal. Um estudante foi picado e está internado em estado grave. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com os últimos números da pandemia aqui no Brasil. É o levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, que é atualizado à 1 da tarde. Então, por esse levantamento, a gente tem 68.355 mortes aqui no país por causa da Covid. E já são 1.727.279 os infectados desde o começo da pandemia. O Brasil, como a gente sabe, é o segundo país com mais casos de Covid no mundo, é o segundo também com mais mortes. E pesquisadores alertam que o ritmo de crescimento da doença por aqui foi muito grande, isso desde o começo da pandemia, e que nós estaríamos em um momento em que o número de casos novos não cai como já seria esperado. E não dá para falar de números de estatística da Covid com quem perdeu alguém para a doença. Não dá para falar de números, de estatísticas da Covid-19 com quem perdeu alguém para a doença. Eu só quero dizer que a minha mãe não é um número. A minha mãe dedicou a vida toda dela para salvar vidas. E agora, no final, no meio dessa guerra, é o que ela estava fazendo, salvando vidas. A mãe da Blenda era a técnica de enfermagem Ismar Ferreira Pereira, a dona Mazinha, de 56 anos. A família diz que ela adorava cuidar. Cuidava dos filhos, cuidava de gente, cuidava de bicho. E desde cedo cuidou de muitos pacientes nos hospitais onde trabalhou. E foi assim até o fim da vida. A minha mãe chegou em casa feliz por ter ajudado pessoas que estavam ficando bem com essa doença, entende? Estavam melhorando. Mas ela também chegou chorando muito. A dona Mazinha é uma das milhares de pessoas que morreram no Brasil desde o início da pandemia. Em números absolutos, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, que monitora a pandemia no mundo, o Brasil é o segundo no ranking mundial em casos e mortes pelo novo coronavírus, só atrás dos Estados Unidos. E esse número cresce de acordo com vários indicadores. Se você quiser olhar as mortes por milhão, você pode fazer uma curva de como as mortes por milhão estão crescendo. E daí você vai ver que as mortes estão crescendo no país, mesmo se você computar por milhão. Este gráfico da Fiocruz mostra a evolução das mortes no Brasil desde o início da pandemia. Mais de 31 óbitos a cada 100 mil habitantes. A velocidade com que os casos se propagam por aqui também preocupa. De acordo com um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, num ranking global, o Brasil foi o país que mais duplicou o número de casos da Covid-19 até agora, desde o início da pandemia. A curva está progredindo lentamente. Agora já se duplicou o número de casos a cada uma semana. Depois, em maio, a cada 2 semanas, que mostra um processo de crescimento mais lento, e agora a cada 3 semanas. Mas isso é bastante grave. Se a gente fizer as contas, quantos casos isso representa, qual é a demanda que isso vai gerar ao serviço de saúde e quantas possíveis mortes isso pode gerar. Para esse médico e professor de matemática da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil ainda vai demorar para chegar na curva decrescente de transmissão.
E o Brasil está chegando no que a gente chama de platô, o que é uma situação muito desconfortável, porque esses números de casos novos por dia deveriam atingir um pico e depois começar a cair. O Brasil atingiu um pico e acabou se estabilizando em torno de 45, 50 mil casos por dia, e não abaixa disso, o que é uma situação muito preocupante, porque você imagine, é uma razão de 50 mil casos novos por dia, aonde que a gente vai parar? Para a família da dona Mazinha, nenhum número vai dar a medida do tamanho da saudade que ela deixou. Eu queria também dar um abraço para todas as pessoas que passam pela mesma situação que eu, que perdeu a mãezinha, perdeu o pai, perdeu o irmão, o avô, porque eu acho que tudo tem um porquê, que tudo tem o seu tempo, para que tudo se esclareça. Eu ainda fico perguntando a mim mesma por quê. A gente viu aí, né, que o especialista falou que a curva está progredindo lentamente, mas mesmo assim o sistema de saúde vai sentindo em vários cantos aqui do país. Em Belo Horizonte, a ocupação dos leitos de UTI que são reservados para pacientes com Covid já está bem perto do limite. A capital mineira está em isolamento social, mas pelas ruas ainda dá para encontrar muita aglomeração e lojas não essenciais abertas. Paloma veio do interior de Minas para uma consulta em Belo Horizonte. Ficou impressionada com o movimento da cidade em plena pandemia. Se não fosse por médico, eu nem estaria aqui. Entrei no ônibus, já comecei a desesperar, porque fala que tem que ficar vazio, mas ficou lotado. Tem muito passageiro mesmo dentro dos ônibus, aglomerado nos pontos. Só o comércio essencial pode abrir, mas no centro de BH tem loja de sapato funcionando e várias outras com a porta pela metade, vendendo clandestinamente. E a gente está longe de poder relaxar. No dia 29 de junho, quando boa parte de BH foi fechada pela segunda vez, 87% das UTIs, que só atendem pacientes com Covid, estavam ocupadas. Agora, já são 92%. Os infectologistas que monitoram a pandemia aqui na cidade já deram o alerta. Nas próximas 2 semanas, Belo Horizonte precisa virar esse jogo. A tragédia pode ser muito maior, porque as pessoas não vão morrer só de Covid, porque não tem leito. As pessoas vão morrer porque não tem onde operar um apendicite, onde internar no CT por causa do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Serão semanas fundamentais para histórias como a da dona Virgínia não se repetirem. Ela morreu depois de ficar 5 dias sem conseguir um leito de UTI. Eles falaram que tinha que ser transferida. O meu irmão, o esposo dela, pensou, ligava, mas não conseguia. Não conseguiu leito. Todos os leitos do Hospital Eduardo de Menezes, que só atende pacientes com Covid, estão ocupados. Acabo de sair do plantão noturno. O CTI está cheio, sim. Está lotado. Trabalhando sobrecarregados. A demanda está muito grande, os pacientes estão muito graves. O problema avança pelo interior de Minas. Na Santa Casa de Montes Claros, no norte do estado, 29 pacientes aguardam transferência para um leito de UTI. A gente dispõe de poucos leitos para uma grande demanda. Tempo médio de espera dos pacientes em enfermaria para um lugar no CTI é de cerca de 3 a 4 dias. Então, à medida que a gente não dispõe do leito de CTI para a otimização do quadro de saúde do paciente, a gente perde a possibilidade de reversão do quadro desse paciente. Em Pedra Azul, também no norte de Minas, a transferência de um paciente foi comemorada. Graças a Deus, depois de quase 24 horas, nós estamos transferindo o paciente de Covid que estava em situação gravíssima. Está sendo levado para a UTI de Taiobeiras, porque lá tem ventiladores que possam tentar salvar a vida desse homem. Comemorar a transferência, a que ponto chegamos? Lá em Santa Catarina, 3 regiões estão em situação gravíssima por causa do novo coronavírus. E a repórter Marina Dal Castanhê tem as informações para a gente. Bem-vinda. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. O estado colocou essas regiões em estado de alerta máximo porque os casos aumentaram. No mês de junho, o número de infectados dobrou em relação ao início da pandemia. Portanto, o risco de transmissão do novo coronavírus também aumentou. Além da Foz do Rio Itajaí, que já vivia essa situação de alerta há 3 semanas, outras 2 entraram para a lista. No sul do estado, no entorno da cidade de Laguna e nos arredores do município de Xanxerê, no oeste. Esse mapa avalia o potencial de transmissão da doença entre os moradores, o risco para o sistema de saúde e também a situação geral da pandemia.
E pela primeira vez, o levantamento também apontou quais as regiões têm a necessidade de ampliação de leitos clínicos e de UTI. São elas Alto Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Laguna, Xanxerê e Grande Florianópolis. Nessa semana, a Prefeitura de Florianópolis começou a testar os funcionários das empresas de recolhimento de lixo, da Guarda Municipal, de academias e de lojas de centros comerciais. Ao todo, são 13.580 exames do tipo PCR que estão sendo aplicados. A ideia é identificar as pessoas com a Covid-19, mas assintomáticas, que não sabem que estão doentes e continuam circulando e aumentando o contágio. Maju. Obrigada pelas informações, Marina. A gente fala agora do abre e fecha, reabre e fecha de novo. O governo do Distrito Federal decretou o fechamento de atividades não essenciais em regiões do DF que registram aumento de casos de coronavírus e teve que recuar na reabertura do comércio na capital. A Luísa Doyle, em Brasília, tem as informações para a gente. Luísa, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos que nos assistem. 3 regiões aqui do Distrito Federal amanheceram hoje com bloqueio quase total. Apenas serviços essenciais, como mercados e farmácias, podem funcionar em Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente, que ficam a cerca de 30 quilômetros do plano piloto e tem mais de 480 mil habitantes. São as regiões que mais preocupam. 20% das mortes aqui no Distrito Federal por causa do novo coronavírus foram lá. Hoje, inclusive, o Hospital Regional de Ceilândia amanheceu com um container para receber corpos. A Secretaria de Saúde diz que é uma medida sanitária de segurança, mas servidores disseram que o hospital já não está dando mais conta. E no mesmo decreto para essas 3 regiões, o governador Ibanez Rocha suspendeu a volta de barbearias, salões de beleza, academias, bares, restaurantes e escolas. A volta dessas atividades estava sendo gradual, mas ontem a Justiça determinou a suspensão dessa volta desses setores, alegando que faltam estudos técnicos e científicos para justificar esse relaxamento do isolamento social. Isso aconteceu depois de uma ação pública. O governador recorreu, o GDF recorreu, mas ainda assim o governador Ibanez Rocha já suspendeu a volta dessas atividades até que haja uma nova decisão. E hoje foi publicado um decreto em que o governador bloqueia 65 leitos em 8 hospitais particulares, leitos de UTI, para que sejam usados pela rede pública. Os hospitais vão ter que fornecer equipamentos, acessórios e medicamentos. E o texto do decreto prevê que, se houver resistência, as polícias civil e militar podem ser chamadas. A gente está aqui no Distrito Federal hoje com 64.314 casos confirmados do novo coronavírus, 801 mortes. E o avanço da pandemia aparece nos números. Nos últimos 3 dias foram 102 mortes registradas, enquanto a média diária de novas mortes em junho era de 14, agora em julho são em média 27 mortes por dia, Maju. Obrigada, Luísa. Distrito Federal que decretou calamidade pública no final do mês de junho. Obrigada pelas informações. Em Campo Grande, apesar das restrições, a população continua relaxando no isolamento social. Usar máscara é obrigatório, mas tem gente que não usa. Ficar em casa é recomendado, mas a maioria sai, ignora o risco de contágio. Em Campo Grande, a taxa de adesão ao isolamento social tem ficado abaixo dos 38%. Nas ruas, tem gente fazendo compra, passeando com a família. Em alguns casos, pode ser um mecanismo de defesa, como a negação, porque a pessoa não dá conta de lidar com o medo, o pânico que essa pandemia está trazendo. As pessoas acabam se misturando e se perdendo no mundo de informações, né? Nem sempre ouvindo as pessoas técnicas, as pessoas especialistas na área, né? E a gente vê muitas informações desencontradas. Em Campo Grande foram pelo menos 8 decretos. Fechamento total no início da pandemia, depois vieram as flexibilizações, abertura do comércio, dos shoppings, academias, igrejas, templos. Depois veio a exigência de uso de máscaras e o toque de recolher. Está valendo o novo horário, que começa às 8 da noite e termina às 5 da manhã. As aglomerações, claro, estão proibidas, mas todo fim de semana a Guarda Metropolitana faz flagrantes. Neste, mais de 100 pessoas estavam em uma festa clandestina. O pessoal está trabalhando 24 horas, está no toque de recolher na madrugada e esses mesmos servidores estão sendo contaminados por aqueles que descumprem
né, todas essas medidas sanitárias baixadas pelo município. Sem o isolamento social necessário, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou quase 400% em um mês aqui no estado. E nos hospitais, o sistema de atendimento já está no limite. Quase não tem vaga de UTI para os pacientes mais graves. Nosso pronto-socorro hoje está cheio. Muitos pacientes chegando pela área vermelha, que são os pacientes mais graves. Muitos deles necessitando de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Nos deixa muito mais apreensivos. Cada número a mais na estatística tem nome e sobrenome. Márcia perdeu o marido, Aparecido dos Santos Alexandre, conhecido carinhosamente por Cicinho. Ele era o coordenador de vigilância epidemiológica em Douradina e morreu no dia 2 de julho. Só quem viveu a situação, igual a minha família, é que sabe da dor. Você não poder despedir do seu companheiro que tinha uma cumplicidade, um respeito. E pedir que as pessoas se cuidem, porque às vezes as pessoas ignoram, subestimam a capacidade letal do vírus. E São Paulo vai ter uma nova medida para controlar a disseminação do novo coronavírus. A família da pessoa que tiver o diagnóstico da Covid-19 também vai ser testada. Hoje, 1.200.000 pessoas da capital paulista já podem ter tido a doença. Esse número é 7 vezes maior do que o oficial. Em 10 dias, Conceição perdeu para o coronavírus a irmã Ana Lúcia e o cunhado José Carlos. Foram dias muito difíceis, permeados também pelo medo de ter sido contaminada. Uma problema de garganta, alguma dor de garganta, alguma coisa, meu Deus, será que eu estou com o Covid? Será que eu peguei o Covid? Eu tinha medo. Contaminar meu filho, meu marido, os meus vizinhos mesmos. Mas, sem a chance de fazer um teste, Conceição não soube se foi infectada. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei se eu tive o Covid ou não. Agora, a Prefeitura de São Paulo promete fazer um rastreamento na cidade para tentar conter a disseminação do vírus. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a partir da semana que vem, quando uma pessoa for diagnosticada com a Covid-19, agentes de saúde irão até a casa dela fazer o teste do coronavírus em 5 parentes. Os moradores vão precisar cumprir o isolamento em casa para que haja um controle maior da doença. Vamos fazer o teste nessas 5 pessoas em média, tem famílias que têm menos, tem famílias que têm mais. Vamos dar um atestado médico para que essas pessoas, até que saia o resultado do teste, essas pessoas possam permanecer nas suas casas, para que a gente possa exatamente ter o prazo necessário de 5 a 10 dias para ter a confirmação se ela está ou não também com Covid. Essa decisão pelo rastreamento das famílias é resultado de uma pesquisa que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo em milhares de casas. Por amostragem, uma parte da população já vem sendo testada para se estimar quantos moradores teriam sido infectados pelo novo coronavírus. São exames sorológicos que olham para o passado para revelar quem já teve o vírus. O último levantamento, divulgado hoje, indica que o número de infectados na capital paulista pode ser 7 vezes maior do que o registrado oficialmente, o que significa 1.200.000 pessoas contaminadas. Para poder acompanhar aonde que estão os casos da doença, quais são os distritos da cidade com maior taxa de mortalidade, estabelecer estratégias importantes para que a gente possa ter uma abertura, uma flexibilização com a devida equidade na cidade de São Paulo. E o governo de São Paulo anunciou agora há pouco que iniciou um projeto piloto de rastreamento e controle da epidemia e que vai acontecer, por enquanto, em 3 cidades. Então a gente vai saber como vai funcionar esse projeto piloto com o repórter William Cury. William, boa tarde, conta pra gente. Oi, Maju, boa tarde a todos. Esse projeto acontece nas cidades de Araraquara, Bauru e São Bernardo do Campo. Profissionais de saúde identificam uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus. O doente é isolado. Familiares, amigos e quem teve contato por pelo menos 15 minutos com o doente também passa a ser monitorado pelas equipes de saúde.
Hoje, 550 mil pessoas estão sendo monitoradas nessas condições. A expectativa do governo de São Paulo é que todo o estado seja incluído nesse projeto até o fim do mês de agosto. E aqui na capital, a Prefeitura de São Paulo anunciou que 70 parques vão abrir as portas na próxima segunda-feira, junto com academias de ginástica e também as produtoras do setor audiovisual. Mas as salas de cinema aqui na capital continuam fechadas. No estado de São Paulo, já temos quase 350 mil casos confirmados da Covid-19. Desde o início da pandemia, 17.118 pessoas perderam a vida vítimas da doença. Hoje, de acordo com o balanço divulgado há pouco pelo governo, cerca de 14 mil pessoas estão internadas por causa do novo coronavírus. Maju. Obrigada, William. Então, a Prefeitura de São Paulo deve reabrir 70 parques a partir de segunda-feira. Agora, no Rio de Janeiro, a Prefeitura acabou de anunciar a liberação de parques e um aumento do horário de funcionamento dos shoppings. Quem vai contar pra gente sobre essas liberações, é a repórter Ana Paula Santos. Oi, Ana Paula, bem-vinda, boa tarde. Como é que tá aí a expectativa para a abertura dos parques? Conta pra gente. Oi, Maria Júlia, boa tarde. Que bom poder falar com você aqui ao vivo no Jornal hoje. Bom, vamos lá então. As informações que eu tenho são as seguintes. Teve uma fase com mais um pouco de liberação aqui no Rio de Janeiro, mas com poucas mudanças. Os parques puderam voltar a funcionar a partir de hoje, mas as pessoas terão que seguir algumas regras. Só poderão usar esses espaços públicos de lazer usando máscaras de proteção. Elas também terão que levar o álcool em gel em 70% para poder fazer a higienização das mãos entre as atividades. Nos parques onde tiverem aqueles brinquedos tão comuns para as crianças usarem, nos parquinhos, eles não poderão ser compartilhados. E, além disso, no Jardim Botânico, por exemplo, as visitas só poderão acontecer se tiver agendamento prévio. Se chegar lá na hora, como era até antes da pandemia, não vai poder entrar. Aqui no Parque Nacional da Tijuca, todos os mirantes eles foram fechados, inclusive o mais conhecido deles, que é o Mirante do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor. A previsão para a reabertura do acesso para a estátua, ao monumento do Cristo Redentor, está então prevista para o início de agosto. A gente também tem informações sobre o horário de abertura dos shoppings. Antes era até às 8 da noite, agora vai até às 10 da noite. E as feiras de artes e artesanato também foram liberadas. Agora tem informação sobre as praias. Havia uma previsão de liberar, isso não aconteceu. As praias continuam fechadas. A única coisa que foi liberada é natação, esportes como surf, sem aglomeração, e também na areia da mesma forma. Ambulante e o pessoal também que tem autorização para trabalhar em barraca não estão autorizados. A multa para quem descumprir essas orientações é de R$ 107. Maria Júlia. Obrigada, Ana. Saudades de um parque, né, Ana? Obrigada pelas informações. E agora a gente fala de Belém, que em Belém os casos de Covid que precisam de internação diminuíram. E aos poucos, algumas atividades estão de volta. Um estado com dimensões continentais, o coronavírus se propaga de formas diferentes. Em Belém, a prefeitura diz que a pandemia está sob controle. De 80 pessoas internadas na rede de saúde municipal na última terça-feira, 19 tinham Covid. Lembrem-se que desde o dia 1º de junho, quando nós flexibilizamos, a variação era sempre 30, 35, 38 pessoas sendo internadas todo dia. 3 locais que concentravam os atendimentos para a Covid na capital fecharam as portas para a doença e voltaram à rotina original. Pacientes internados foram transferidos para o hospital de campanha. Atividades econômicas reabriram, mas a flexibilização não significa que as pessoas devem relaxar com as medidas de proteção. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, se o contágio pelo coronavírus continuar em queda, quase 74 mil estudantes devem voltar para a escola em setembro, inicialmente com metade dos alunos em sala. Já na rede estadual, a previsão de retorno às aulas é a partir do dia 3 de agosto. A mãe de Maria Clara está preocupada e ainda não quer mandar a filha para a escola, porque a criança é asmática e tem outros problemas respiratórios. Eu não me sinto segura em momento, por mais que tenha o cuidado. A escola
Com certeza vai ter, mas eu não me sinto segura. No Pará, a média de mortes caiu 74% nos 8 primeiros dias de julho, se compararmos com o mesmo período de junho. Mas a Covid segue fazendo vítimas em municípios das regiões sudeste e sudoeste do estado. Uma delas foi o Jason Silva dos Santos. O estudante de 24 anos estava concluindo o curso de Educação Física e lutou pela vida durante mais de uma semana em um leito de UTI. Não resistiu. Altamira tem mais de 2.000 casos confirmados da Covid e 64 mortos pela doença. Nos últimos dias, cresceu a procura por leitos de UTI no Hospital Regional da Transamazônica, referência para casos da Covid em 9 cidades. Na semana passada, todos os leitos ficaram ocupados. Outras 10 vagas devem ser criadas para ampliar os atendimentos. Enquanto isso, a gente vai esperando aí a vacina, né? E se pergunta, cadê as vacinas? Olha só, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde deu autorização que faltava para que a empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantan comecem a imunizar os voluntários com a vacina, né? Que vai começar a ser testada aqui no Brasil ainda nesse mês. Uma outra vacina já está sendo testada por aqui e esses testes já estão bem adiantados. Começaram no mês passado. A Denise usa um diário para registrar como está se sentindo. E nesse caso, a história dela pode ajudar milhões de pessoas no mundo todo. Ela foi a primeira voluntária fora do Reino Unido a tomar a vacina contra a Covid-19 na 3ª fase de testes aqui no Brasil. Poder contribuir com a sociedade, esse desejo meu de ajudar as pessoas para que tenhamos uma vacina segura, uma imunização para todos que estão em casa e que todos tenham acesso também a essa vacina. Esse é o meu desejo principal, sobretudo. Cirurgiã dentista, a Denise está em contato com pacientes graves de Covid-19 todos os dias na UTI de um hospital em São Paulo. Essa exposição à doença está sendo um dos requisitos para que voluntários recebam as doses. Aliás, 2 das 21 vacinas que estão em avaliação clínica no mundo contam com voluntários do Brasil. A da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, e a do laboratório chinês Sinovac, que, aliás, acabou de receber a autorização que faltava para realizar a 3ª fase dos testes da vacina por aqui. Isso vai ser feito com o apoio do Instituto Butantan. A primeira coisa importante para dizer é que a gente não vai dar vírus para ninguém. Então, é uma vacina que é aplicada nas pessoas para induzir uma defesa. Se o estudo mostrar que a vacina é eficaz, demora pouco tempo para já produzir uma quantidade grande de doses. Só que criar uma vacina leva tempo. Depois da elaboração e dos testes em animais, vem a fase clínica com testes em pessoas. Nas fases 1 e 2, pequenos grupos de voluntários são imunizados. Aí na 3ª e última fase, que é a atual, milhares de pessoas recebem as doses para se testar a eficácia do produto. Tudo isso demora porque os pesquisadores precisam saber como a vacina vai se comportar no nosso corpo. E aí, numa situação como essa, de urgência, no meio de uma pandemia, o acompanhamento de quem tomou a vacina nessa última fase dos testes precisa durar pelo menos uns 3 meses. Esse é o prazo para descobrir se os anticorpos, que a gente representou aqui por esses soldadinhos verdes e que foram criados para combater a Covid-19, vão se manter num nível elevado por um bom tempo. Só assim vai dar para descobrir com qual frequência a gente vai ter que tomar a vacina para finalmente ficar imune à doença. É isso que vai fazer com que a gente saiba se essas vacinas vão precisar ser dadas todo ano ou a cada 2 anos. Assim é feito com a vacina da gripe. Eu preciso todos os anos dar, depois de 1 ano, uma nova dose, porque a gente sabe que 10 a 12 meses esses anticorpos para a gripe tendem a cair. O diretor médico de pesquisas clínicas do Instituto Butantan acredita que o Brasil vai ser pioneiro nessa corrida pela imunização e diz que já tem até vacina contra a Covid-19 sendo produzida. A Sinovac na China já está produzindo lotes de vacina a risco, ou seja, ainda sem saber o resultado, de tal forma de que o tempo em que a gente obtenha o resultado e que tenhamos a aprovação e de fato já comecemos a distribuição seja muito rápido. A gente está fazendo todos os esforços possíveis para que a gente tenha a resposta ainda este ano. Que venha logo. Olha, pelo 2º dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes de Covid-19. Esse
dado é do boletim que o Ministério da Saúde divulgou ontem, então foram 1.223 óbitos a mais. Com isso, o número de vítimas chegou a 67.964. No boletim de ontem, foram confirmados mais de 44 mil novos casos. O total de infectados passou de 1.713.000. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a criação de uma comissão independente que vai avaliar a resposta internacional coordenada pela OMS à pandemia do novo coronavírus. Então a gente vai saber mais os detalhes disso com o correspondente Marcelo Currege, que vai explicar como é que vai funcionar essa avaliação, né, de erros e acertos na pandemia da OMS. Boa tarde, Marcelo. Exato, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa comissão independente para avaliação dos rumos tomados pela Organização Mundial da Saúde e pelos países membros da OMS no combate à pandemia será comandada por duas mulheres. A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, e a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que já recebeu um prêmio Nobel da Paz. Elas vão escolher um grupo de trabalho entre as autoridades de saúde dos 194 países que compõem a OMS. A partir daí, esse grupo vai estudar o que já deu certo, o que deu errado e o que deve ser prioridade no esforço conjunto dessas nações para conter não apenas a pandemia de Covid-19, mas outras pandemias que possam surgir no futuro. Os primeiros relatórios do grupo devem ser divulgados em novembro. O chefe da OMS, Tedros Adhanom, fez um alerta nesse discurso de hoje sobre algumas características da doença, né? Nesse caso, de doenças assim. Ela desconhece fronteiras e explora as desigualdades do sistema de saúde, até mesmo em países ricos, disse o chefe da OMS sobre a Covid-19. E a OMS reafirmou em nota oficial também hoje que a criação do grupo de avaliação estava prevista desde maio e não é uma resposta às últimas críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 11.800.000 pessoas já foram infectadas pela Covid-19 no mundo, 544 mil morreram e a pandemia ainda está acelerando, Maju. Pois é, Marcelo, obrigada pelas informações. E olha só, as infecções pelo novo coronavírus no mundo, ele deu alguns números, Marcelo, né? Passaram de 12 milhões. Os Estados Unidos tiveram o 5º recorde diário no número de casos de Covid em 9 dias. Foram mais de 59 mil novas infecções registradas ontem. Pelo menos 5 estados tiveram o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. E um novo surto lá em Tulsa, em Oklahoma, chama a atenção dos americanos, porque, segundo o diretor do Departamento de Saúde da cidade, o aumento dos casos por lá provavelmente está ligado ao comício do presidente Donald Trump no dia 20 de junho. Foram registrados quase 500 novos casos de Covid-19 entre segunda e terça-feira. E olha só o Japão. Tóquio bateu o recorde de registros do novo coronavírus em 24 horas e hoje foram 224 casos registrados em um único dia, 3 vezes mais do que o número de infecções de ontem. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, atribuiu esse novo recorde ao aumento na realização de testes. Agora, as autoridades estão focadas em ampliar a testagem de Covid nos bairros mais badalados. Isso porque 75% dos novos casos estão entre jovens. Este estudante universitário diz que antes ele pensava que o novo coronavírus era problema de outras pessoas, mas que agora ele está sentindo na pele porque muita gente da geração dele está se infectando. A jovem de 22 anos diz que ficou preocupada quando o número de infectados passou de 100 e que ela está tentando não sair de casa. Desde que o estado de emergência terminou no dia 25 de maio, todos os lugares do Japão estão tentando se adaptar. Nesse parque de diversões, os visitantes foram orientados a não gritar na montanha-russa, para não espalhar o vírus. Foi divulgado até um vídeo explicativo. A orientação é clara: quando estiver na montanha-russa, grite para dentro. Meu Deus, como isso? Como gritar para dentro? Incrível. Bom, vamos falar sobre as investigações sobre a morte de George Floyd, porque ganharam um novo elemento.
uma gravação que mostra os últimos 20 minutos, aliás, de vida do americano. Eu falei 20 porque é o seguinte, a transcrição foi divulgada e indica que ele repetiu mais de 20 vezes, que não conseguia respirar. Então a gente vai falar sobre isso ao vivo com o correspondente Tiago Eltz. Tiago, mais de 20 vezes a repetição. Essa morte aí motivou protesto nos Estados Unidos, no mundo, a gente mostrou aqui muito no JH. E eu queria que você dissesse o que a transcrição desses últimos momentos acrescentam, né? O que essas transcrições acrescentam às investigações. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no Brasil. São as transcrições das câmeras que ficam no uniforme dos policiais, né? E elas trazem um detalhamento. As imagens que a gente viu ali das pessoas que gravaram com o celular, as poucas imagens já são chocantes, as transcrições trazem o detalhe dos quase 9 minutos de horror. O Floyd está desesperado, ele diz mais de 20 vezes que não consegue respirar, ele implora para os policiais, ele diz que está passando mal. No momento ele diz, eu sou claustrofóbico, meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói. Ele fala para o policial, você vai me matar. E aí, diante dessas várias vezes que ele diz que não consegue respirar, o Eric Chauvin, que é o policial que está com o joelho no pescoço dele, responde, então para de falar, porque falar consome muito oxigênio. Num outro determinado momento, depois de várias súplicas, o Floyd se despede. Ele diz, mãe, eu te amo, diga aos meus filhos que eu os amo. Essa transcrição é perturbadora, depois de tudo o que a gente já viu. E elas mostram também que depois de que os policiais verificam que ele não tem mais pulso, o Chauvin ainda permanece com o joelho no pescoço dele por mais de 2 minutos. Esse documento foi apresentado como uma tentativa da defesa do Thomas Lane, que é o policial mais novo ali na cena, tinha só 4 dias de trabalho, de pedir que as acusações contra ele sejam retiradas, porque mostram que ele, no momento, pediu que o Floyd fosse virado de lado e também disse que, olha, eu acho que ele está tendo uma emergência médica, mas o Chauvin, que era o policial mais experiente ali, não ouve esses apelos do Lane. Os 4 policiais, agora ex-policiais, né, foram demitidos e estão respondendo a acusações que podem resultar em até 40 anos de prisão, Maju. É perturbadora mesmo essa transcrição. Gente, o policial lá com o joelho no pescoço dele como se fosse um inseto, né? Obrigada pelas informações, Tiago. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que promotores de Nova York podem ver as declarações de imposto de renda do presidente Donald Trump. Os promotores pediram os documentos como parte de uma investigação sobre supostos pagamentos ilegais que Trump teria feito a 2 mulheres durante a campanha de 2016, entre elas a atriz pornô Stormy Daniels. A defesa de Trump alegava que ele não precisava mostrar suas declarações sob o argumento de que teria imunidade presidencial enquanto estivesse no cargo. A Suprema Corte também decidiu que o Congresso americano não pode ver os documentos, o que quer dizer que a oposição não terá acesso a esses documentos. Trump reclamou da decisão nas redes sociais e escreveu que a acusação é política. Donald Trump está em campanha de reeleição e é o primeiro presidente americano, desde Richard Nixon, na década de 1970, a não tornar públicas suas declarações de imposto de renda. E ainda hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão promete a investidores internacionais que o governo vai reduzir o desmatamento na Amazônia. E os setores que mais empregam no Brasil defendem a desoneração na folha de pagamento para a retomada da economia. E a seguir, criminosos explodem o muro de um presídio e ajudam as pessoas a fugir em Pernambuco, presos a fugir. E um homem é preso no Rio, acusado de manter a mulher em cárcere privado durante 8 anos. Até já. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, tem um depoimento marcado para esta tarde sobre as suspeitas de corrupção na área da saúde. O repórter Pedro Figueiredo tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Pedro. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O depoimento do governador Wilson Witzel, do PSC, está marcado para logo mais às 3 horas da tarde, aqui na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão.
Witzel é investigado por irregularidades na área de saúde. A Procuradoria-Geral da República apura se ele teria favorecido a organização social Unir Saúde ao revogar a desqualificação dela e assim permitir que ela voltasse a ter contratos com o Estado. Segundo os investigadores, o instituto é ligado ao empresário Mário Peixoto, que está preso. A primeira-dama, Helena Witzel, também é investigada. Ela teria recebido mais de R$100 mil para advogar para a DPAD Serviços Diagnósticos, que, de acordo com a investigação, também é ligada a Mário Peixoto. A defesa da primeira-dama disse que o depoimento dela será na segunda-feira. Wilson Witzel também é alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Hoje começa a contar o prazo de 10 sessões que os advogados do governador têm para apresentar a defesa. Pela manhã, Wilson Witzel esteve em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, onde entregou cheques simbólicos a produtores rurais. Ele deixou a cidade agora há pouco e está vindo aqui para o aeroporto. Antes, porém, ele negou as acusações. Não tenho nenhuma relação com essas pessoas que estão sendo investigadas, não tenho nenhuma relação com as empresas. As empresas, muito pelo contrário, tenho sido muito duro com as empresas e aquelas que realmente praticarem irregularidades têm que tomar as providências a serem as providências necessárias. E terminou agora há pouco o depoimento de Ricardo Nunes, que é o fundador da rede varejista Ricardo Eletro, lá em Belo Horizonte. Ele está preso desde ontem em uma operação contra a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ricardo Nunes foi escoltado do Centro de Remanejamento de Presos até o prédio do Ministério Público de Minas, na região metropolitana. O depoimento começou às 10 horas. O fundador da rede varejista Ricardo Eletro é investigado pelos crimes de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. O governo de Minas estima que deixou de arrecadar 387 milhões de reais em 8 anos. A filha de Ricardo, Laura Nunes, foi presa, mas teve a prisão revogada ontem mesmo por colaborar com a polícia. O superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, também teve a prisão revogada e tem até amanhã para se apresentar e prestar depoimento. Foram 3 horas e meia de depoimento e, na saída, o advogado de Ricardo Nunes disse que o empresário respondeu todas as perguntas e está colaborando plenamente com as investigações. A defesa já pediu o relaxamento da prisão. Bolivianos estão bloqueando uma rodovia que dá acesso ao Brasil. O motivo é o novo coronavírus e o repórter Lucas Leles explica para a gente exatamente o que está acontecendo por lá. Oi, Lucas, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o protesto é do lado boliviano, na cidade de Puerto Suárez. Os manifestantes fecharam a rodovia com montes de terra e pedem ao governo boliviano mais investimentos na saúde pública, porque com a fronteira fechada, os bolivianos não podem atravessar para o lado brasileiro para buscar atendimento médico e a rede de saúde da Bolívia está em colapso. Este é o segundo protesto na região e enquanto durar essa manifestação, o trânsito de veículos de carga na fronteira está suspenso. As filas já começam a se formar na rodovia que dá acesso ao Brasil. Segundo a Receita Federal, cerca de 250 caminhões de carga passam pela região todos os dias. A Bolívia fechou as fronteiras no fim de março e desde então apenas o transporte de carga estava permitido. O protesto está impactando diretamente nas exportações da região centro-oeste, já que por Corumbá passam 80% dessas exportações. Aqui do lado brasileiro a gente não tem filas de caminhões, porque todos estão parados no Porto Seco, que tem aqui na cidade, e também nas mais de 40 transportadoras que atuam aqui em Corumbá. Mas hoje a gente continua acompanhando esse protesto que não tem data nem horário para terminar. Volto com você do estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações. E criminosos explodiram o muro de um presídio lá em Pernambuco e ajudaram presos a fugir. Foram muitos tiros e uma explosão. Não viu a bomba, não. Moradores da cidade de Limoeiro, no agreste pernambucano, acordaram no susto hoje, às 4 da madrugada. Fiquei doidinha em cima da cama, enrolada. Estremeceu a cama aqui. Estremeceu a cama? Estremeceu a minha cama. Muito barulho? Muito barulho. De acordo com a Secretaria de Ressocialização do Estado, 27 detentos da penitenciária Doutor Enio Pessoa Guerra fugiram por este buraco feito na parede.
As investigações apontam que criminosos chegaram em carros e explodiram o muro, abrindo assim espaço para a fuga dos presidiários. Uma banana de dinamite não chegou a ser detonada pelos bandidos e uma equipe antibombas foi chamada para desarmar o explosivo. Grampos foram espalhados pela estrada que dá acesso a Limoeiro para dificultar a chegada da polícia. A Secretaria de Ressocialização informou que vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. A penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra tem capacidade para 550 detentos. Mas no momento da explosão, quase 2.000 presos estavam aqui. Eles entraram, eles explodiram o muro e conseguiram também entrar e explodir a parte interna desse pavilhão de disciplina, que fica próximo ao muro. Né? E aí houve a reação dos policiais. Nossa inteligência já apurou, já fez esse levantamento junto com a equipe da unidade prisional. Detentos de alta periculosidade que nós já passamos para as autoridades de segurança pública. Nós já estamos no encalço e vamos caçar esse povo que fugiu. Né? Tropas especiais da Polícia Militar estão na cidade de Limoeiro para tentar recapturar os presos. Agora a gente fala sobre uma operação conjunta das polícias de 4 estados que prendeu uma quadrilha que é investigada por assaltos a bancos e carros fortes nas regiões Norte e Nordeste. Foram 6 presos hoje. A polícia chegou a entrar na casa do chefe da quadrilha no Pará, mas ele continua foragido. Os mandados de prisão foram cumpridos no Pará, Maranhão e Pernambuco. As ações fazem parte da segunda fase de uma operação da Polícia Civil do Tocantins para investigar assaltos a bancos e carros fortes. A quadrilha agia em várias cidades do Norte e Nordeste e transportava armas em caminhões de madeira. Uma madeireira localizada na cidade de Cabrobró, que era utilizada por essa organização para dar descrição nesse transporte do armamento nas cidades da região Norte e Nordeste, onde essa organização atuava. Um dos assaltos foi em agosto do ano passado, em Arapoema, no Tocantins. O grupo chegou a trocar tiros com a polícia. No fim de janeiro, na cidade de Ipixuna, do Pará, a quadrilha fez 25 pessoas reféns durante um assalto a banco. Em uma mensagem, um dos bandidos falou sobre esse roubo. Nós temos que arrumar uma original, pô, uma 50. Porque essa daqui mesmo não presta. Não tá furando a chapada chapa de aço, não. Também por mensagem, os criminosos negociavam a troca do armamento. Passei uma hora na cidade. O homem jogando grampo e os homens passando por ele. A bala cortou lá dentro da cidade ainda, viu? A liderança dessa organização criminosa estaria se queixando do armamento utilizado em 3 assaltos a carro forte. Por conta desse armamento não estar sendo suficiente para romper a blindagem dos caminhões blindados. Então, por conta disso, eles optam por mudar o modo de atuação e passam a atacar agências bancárias. Para a polícia, o dinheiro desses assaltos financiou a compra de armamentos de alta potência, capazes de abater até alguns tipos de aviões. Tem mais operação. Essa no Rio de Janeiro, né? Uma milícia que também atua no tráfico de drogas foi alvo de uma operação hoje lá no Rio. Dos 16 mandados de prisão, 5 já foram cumpridos. Um capitão da PM apontado como chefe dessa milícia ainda não foi encontrado. Não tinha amanhecido e o cabo da Polícia Militar, Fernando Mendes Alves, de 38 anos, o Biro, já estava preso. O cabo e mais 15 pessoas são acusados de integrar uma milícia violenta que atua em Vargem Grande e Vargem Pequena, 2 bairros da zona oeste do Rio. Segundo os investigadores, essa milícia também atua no tráfico de drogas. A principal diferença dessa organização criminosa é que, além deles cometerem os crimes tradicionais de milícia, que são extorsões, ameaças ou homicídios, eles também praticam o crime de tráfico de entorpecentes. E para nós é realmente muito ruim saber que nessas organizações criminosas possuem policiais envolvidos nos seus quadros. A operação de hoje contou com 200 policiais civis, promotores e agentes da Corregedoria da Polícia Militar. E também foi atrás de mãe e filho. Ana Lúcia Silva Alves foi presa em casa e cobriu o rosto ao chegar à delegacia. O filho dela, Gabriel da Silva Alves, o Biel, não foi encontrado. A polícia diz que a dupla tentava atrapalhar investigações.
nós temos entre os alvos criminosos que são mãe e filho, nós temos prisão de mãe e filho, nós temos 2 irmãos também. Então nós víamos aí que esse era um grupo muito organizado em que qualquer agente do Estado que tentasse limitar a atuação criminosa desse bando, eles agiam com violência, com truculência, inclusive dados a ponto que eles teriam um plano para matar um policial civil que vinha investigando e vinha tentando reprimir esse bando. A polícia apreendeu drogas, munição e armas. Essa gravação, obtida com autorização da Justiça, mostra acusados combinando a entrega de uma arma. Fala, Gabriel. Pode dar a pistola pro Canela aí e tem um carregador aqui. Lá embaixo, perto dos casacos, tem uns carregadores de pistola, o pente, você dá pra ele. Tá, mas o capitão tá aqui também. Eu sei, mas é pra dar pra ele mesmo, né? O homem acusado de chefiar a quadrilha é oficial da PM. O capitão Leonardo Magalhães Gomes da Silva também não foi encontrado em casa. E agora é procurado no interior do estado. Há suspeita de que ele pagasse propina para não ser incomodado. A polícia suspeita que o bando esteja por trás de mortes violentas na zona oeste do Rio, incluindo uma chacina no mês passado que deixou 4 mortos e 2 feridos. A Polícia Civil não divulgou o que os presos disseram no depoimento. A Polícia Militar declarou que não compactua com qualquer desvio de conduta de seus integrantes e que tais situações são devidamente responsabilizadas depois de serem comprovadas. A PM lembrou ainda que a operação de hoje foi feita com o apoio da Corregedoria da Corporação. E também no Rio de Janeiro, um homem foi preso suspeito de manter a mulher em cárcere privado durante 8 anos, isso de acordo com a polícia. As informações, quem traz essas informações para a gente ao vivo é a repórter Flávia Januzzi. Que caso? Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Maju, essa história é inacreditável, né? A polícia descobriu porque a vítima mandou uma foto para o parente, aí o parente conseguiu mandar essa foto para a polícia. E aí a vítima, nesse bilhete, fazia um pedido de socorro. A vítima contou à polícia que ela tinha uma união estável e que há 8 anos vivia em cárcere privado. No depoimento, ela disse que não podia sair de casa sem o companheiro, não podia abrir a janela, não podia falar com as pessoas na rua e era impedida também de usar o telefone. Até o banheiro de casa, ela contou que era obrigada a usar de porta aberta. A vítima contou à polícia que sofreu várias agressões físicas e psicológicas ao longo desses 8 anos e hoje a polícia esteve no apartamento do casal. Num primeiro momento, o marido tentou impedir a entrada da polícia e a vítima foi encontrada encolhida num canto e quieta. Vamos ouvir um trecho do depoimento dela. Eu consegui tomar coragem depois de 8 anos de sofrimento com uma pessoa que se diz amar demais. Outra acabou prejudicando muito a minha vida. Hoje eu tive um grito de liberdade. Resolvi denunciar essa pessoa. O cárcere privado é crime, com previsão de prisão de 2 a 5 anos. Nós vimos a situação, vimos que o bilhete era um pedido de socorro, na verdade, e fomos averiguar. Quando nós fomos lá, ele, num primeiro momento, não queria abrir a porta. Vimos que ela estava lá, ela confirmou a situação toda e ele foi preso em flagrante. Que história maluca. Olha só, ainda hoje a polícia identifica um suspeito de soltar uma cobra naja perto de um shopping no Distrito Federal. Um estudante foi picado e está internado em estado grave. E a seguir, a Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos. E a CPMI das fake news quer aprofundar as investigações depois que pessoas ligadas ao PSL e aos gabinetes da família Bolsonaro foram associadas à produção de notícias falsas. Até já. A companhia aérea Latam Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O Grupo Latam e as afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos já tinham feito o pedido no fim de maio. A unidade brasileira tinha ficado de fora porque negocia um empréstimo com o BNDES
que ainda não saiu. A Latam disse que tem uma dívida estimada em 7 bilhões de reais. Esse pedido de recuperação judicial é a etapa anterior ao processo de falência. A empresa afirmou aos clientes que a operação dos voos e os programas de fidelidade não vão ser afetados. No começo da semana, a Avianca Brasil entrou com um pedido de falência. Deputados, senadores e representantes de setores importantes da economia discutem a manutenção da desoneração da folha de pagamento de empresas até o final do ano que vem. Essa medida é importante para a retomada da economia. Associações que reúnem representantes dos setores que mais empregam no Brasil afirmam que a desoneração na folha de pagamento é fundamental. Só o setor de transportes, por exemplo, fechou 56 mil postos de trabalho entre março e maio deste ano. E sem o estímulo, esse número pode ficar ainda maior. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta que garantia a manutenção, por mais um ano, da redução de tributos de 17 setores. Entre eles, transporte, comunicação, construção civil, tecnologia da informação, call center, têxtil, calçados, proteína animal e outros. No caso do setor de proteína animal, ele até conseguiu se manter bem durante a pandemia, produzindo para o consumo interno e para a exportação. A ideia para o ano que vem era abrir mais postos de trabalho. Mas agora há dúvidas sobre o que pode acontecer. Para o setor de proteína animal, a desoneração da folha é fundamental. Nós geramos 4 milhões de empregos no Brasil. Produzimos não apenas para o mercado interno, mas para 160 mercados para os quais exportamos no mundo. E há uma compensação ao Tesouro e ao país. Com novos empregos, nós imaginamos que em torno de 50 mil novos empregos serão gerados com essa desoneração e essa prorrogação. A avicultura também prevê dificuldades sem a manutenção desse estímulo em 2021. O setor produz 14 milhões de toneladas por ano e exporta 30% para vários países. Eu acho que o importante para o governo é manter os empregos para as empresas que empregam massivamente, porque caso aconteça de ter essa oneração novamente e as empresas não suportarem, o que acontece? Nós não aguentaríamos esse impacto agora, principalmente porque agora, nesse período de todas as prevenções que nós estamos tendo com a Covid, a maioria das empresas está trabalhando com em torno de 10% a 12% a mais de pessoas contratadas, justamente para substituir aquelas pessoas de grupo de risco, aquelas pessoas que, por acaso, têm alguma suspeita de Covid e que todas as empresas afastam temporariamente essas pessoas. Com o veto do presidente Jair Bolsonaro, a desoneração da folha salarial acaba no fim desse ano. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita na derrubada do veto no Congresso. Desde que o presidente Bolsonaro vetou a desoneração da folha, esse debate vem crescido aqui no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados. Essa é uma questão muito importante, a garantia dos empregos, previsibilidade para o próximo ano é apenas um ano, né, para que depois se pense um novo modelo, mas a Câmara deve e vai trabalhar fortemente pela derrubada desse veto. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne mais de 200 deputados, espera convencer o governo de que o veto foi um erro. Num momento como este, de grande sensibilidade e desemprego, votar contra uma matéria dessa é muito complicado. A Frente Parlamentar da Agropecuária deseja reabrir o debate com o governo para encontrarmos uma alternativa possível nesse tema. Deputados e senadores receberam uma carta de 30 associações afetadas pelo veto do presidente Bolsonaro. Entre elas, a ABIMAC, Associação de Máquinas e Equipamentos, a ABRAT, Associação de Transportes Interestadual de Passageiros, CEBIC da Construção Civil. A preocupação é que aumentar a carga tributária no ano que vem pode inviabilizar a recuperação da economia. E olha, a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia recebeu mais 653 mil pedidos de seguro-desemprego em junho. O número é menor do que o de maio, mas em relação ao mesmo mês do ano passado é 28% maior.
2.590.000 pedidos foram feitos desde a segunda quinzena de março, quando a economia começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Quase 70% dos pedidos do mês passado vieram de desempregados dos setores de serviços e comércio. De janeiro a junho, o Ministério registrou 14,8% mais pedidos do que no mesmo período de 2019. A relatora da CPMI das fake news no Congresso, que é a deputada Lídice da Mata, do PSB, afirmou hoje que a comissão vai usar as informações publicadas pelo Facebook para aprofundar as investigações. O Facebook desativou ontem uma rede de contas e de perfis ligados a funcionários dos gabinetes da família Bolsonaro. O Laboratório Forense Digital DRF conduziu essas investigações que levaram o Facebook a remover os perfis ligados ao presidente Bolsonaro. Tércio Arnaud Tomás tem 32 anos e ocupa um gabinete no 3º andar do Palácio do Planalto, mesmo andar em que despacha o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi nomeado assessor especial da presidência no ano passado, no primeiro mês de governo, com um salário de quase R$14 mil, e viaja com frequência para acompanhar agendas do presidente. Antes trabalhou no gabinete do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e na campanha presidencial de 2018. 2 páginas associadas a ele foram retiradas do ar pelo Facebook, uma com mais de 1 milhão de seguidores e a outra com 492 mil. Com um cargo de assessoramento superior no governo, Tércio tem direito a morar em um imóvel funcional. O que ele ocupa fica nesse prédio, na Asa Sul, bairro Nobre de Brasília. Para quem não trabalha no governo, o aluguel aqui não sai por menos de R$5 mil. As páginas controladas por Tércio têm ataques a adversários políticos de Bolsonaro, como o governador do Rio, Wilson Witzel. Também há referências a ministros do Supremo, parlamentares e até ministros que deixaram o governo Bolsonaro em meio a atritos, como Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Ao todo, o Facebook excluiu 35 contas que criavam e espalhavam notícias falsas sobre política, alimentando o discurso de ódio e distorcendo informações até sobre a pandemia do coronavírus. No Instagram foram removidas 38 contas. No relatório que motivou a retirada dessas páginas do ar, o Facebook afirma que os responsáveis tentavam ocultar as suas identidades e quem era o verdadeiro responsável por coordenar as publicações. No comunicado da rede social, o Facebook diz que a investigação encontrou nomes ligados ao PSL, aos gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro e aos gabinetes dos filhos do presidente da República, Flávio e Eduardo Bolsonaro. 2 assessores do deputado federal Eduardo Bolsonaro foram identificados pelo Facebook administrando páginas de fake news. Um deles é Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu. Paulo é um dos articuladores do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar desde que saiu do PSL. Ele atua como secretário parlamentar na Câmara e recebeu no mês passado pouco mais de R$3 mil de salário. A página registrada por ele no Facebook foi retirada do ar. Ontem, Paulo publicou esse vídeo criticando a decisão do Facebook e descumprindo o decreto que obriga o uso de máscaras em Brasília. Paulo é apontado na investigação como um dos principais operadores da rede derrubada pelo Facebook, a responsável pela investigação e chefe para a América Latina do Laboratório Forense Digital DRF, explica que as páginas criadas eram inautênticas, falsas, sem autor definido. Esse site, eles tinham um grupo no Facebook também, que eles faziam passar por notícias independentes, por jornalismo independente, quando na verdade é um esforço de propaganda ligado, nesse caso, a um assessor do Eduardo Bolsonaro. Outro assessor de Eduardo Bolsonaro é Carlos Eduardo Guimarães. Ele entrou na Câmara dos Deputados há 14 anos no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Atualmente é secretário parlamentar. Tem salário de quase R$16 mil. Eduardo já foi apontado em relatório da CPMI das fake news como responsável por publicações que espalhavam fake news e atacavam adversários políticos de Jair Bolsonaro. A relatora da CPMI das fake news, a deputada federal Lídice da Mata, disse hoje em entrevista à Globo News que a CPMI vai aprofundar as investigações. Nós não vamos poder fingir que não estamos vendo. Eu acho que a CPMI precisa investigar, seja quem for. Se é nossa obrigação investigar campanha de ódio, fake news, ou seja, notícias fraudulentas que são criadas com o interesse de causar prejuízo, que são feitas de modo organizado, com utilização de uma rede de tecnologia para disseminação em massa, tudo isso tem que ser investigado
seja quem estiver cometendo esta, no mínimo, irregularidade, esta, no mínimo, uma fraude ao usuário da rede. O senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, vai propor que a comissão peça ao Facebook detalhes sobre as contas apagadas e o conteúdo delas. Esse material deve ser acrescentado ao relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. O importante é deixarmos que as redes sociais fiquem limpas e que as pessoas não se influenciem por postagens mentirosas. Além do Brasil, a auditoria do Facebook identificou também contas inautênticas nos Estados Unidos, Canadá, na Ucrânia e no Equador. A ação acontece no momento de muita pressão sobre o Facebook. A empresa enfrenta um boicote de mais de 900 anunciantes que aderiram a uma campanha contra o discurso de ódio nas redes sociais. O Facebook se defende, diz que baniu 250 organizações racistas e que de janeiro a março tirou do ar mais de 9 milhões de postagens com discursos de ódio. Em uma rede social, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, disse que prestava solidariedade a todos os perfis que, segundo ele, foram injustamente censurados pelo Facebook e pelo Instagram, aparentemente por apoiarem o presidente Bolsonaro. Também numa rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, escreveu que, mesmo sem definição do que seja crime de ódio, a rede de Mark Zuckerberg excluiu diversos perfis conservadores do Facebook e do Instagram. Nós entramos em contato com Tércio Arnaud Tomás, Carlos Eduardo Guimarães, Paulo Eduardo Lopes e com o Palácio do Planalto, mas ainda não tivemos resposta. O Partido dos Trabalhadores afirmou que 10 contas de distribuição de mensagens no WhatsApp, chamadas de Zap do PT, foram derrubadas desde o último dia 25 de junho, sem explicações. Segundo o PT, as contas eram mantidas para distribuição de notícias e conteúdos afiliados. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que cobrou uma justificativa do Facebook, que é o dono do WhatsApp. A assessoria do partido informou ontem que a empresa ainda não respondeu ao pedido. Questionado pelo portal de notícias da Globo, o G1, se derrubou canais do PT, o WhatsApp respondeu que várias contas foram banidas por disparos massivos e automatizados, sem citar quais, quantas e a quem pertenciam, e que não comenta casos específicos, mas que sabe que entre essas contas havia alguma ligada ao partido, porque o PT recorreu da decisão. O WhatsApp diz também que, abre aspas, seus produtos não foram projetados para enviar mensagens em massa ou automatizadas que violam nossos termos de serviço e que, por meio de nossos avançados sistemas de aprendizado de máquina, somos capazes de detectar essas práticas. Fecha aspas. Vamos falar agora sobre o projeto das fake news com a Andréa Sadi, né? Porque a Câmara deve modificar esse projeto que passou pelo Senado no final do mês, no dia 30 de junho. E mais, né, Sadi? Pode derrubar eventuais vetos do presidente Bolsonaro, que ele falou que poderia vetar alguns pontos, né? Alguns trechos. Boa tarde, Sadi. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, o presidente já sinalizou que pode sim vetar um texto que venha do Congresso Nacional sobre fake news. Esse texto já passou no Senado, como você disse, teve muita discussão ali, algumas críticas, mas ele acabou sendo aprovado e seguiu para a Câmara dos Deputados. O que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me disse hoje? Que a Câmara vai fazer pelo menos mais 2 semanas de debates a respeito desse texto, vai fazer ajustes, acrescentar, tirar alguns trechos, mas tudo de acordo com tudo em acordo com os senadores. Porque o que ele diz é o seguinte, você precisa ter esse diálogo com os senadores, ajustar a matéria em comum para que, se o presidente de fato vetar esse texto, quando o texto voltar para o Congresso, Senado e Câmara podem sim derrubar esses vetos. Ele diz que o texto, uma regra para a questão das fake news, esse conteúdo falso que é divulgado nas redes sociais, você precisa discutir isso agora, porque isso vai ser a coisa mais importante, Maju, para o presente e para o futuro da nossa democracia. A gente tem visto muitos ataques, agressões e mentiras sendo publicadas, então por isso a gente vê tantas frentes de discussões a respeito da fake news. Tem a CPI, tem essa questão do projeto, tem um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente da Câmara, assim que acabarem esses debates das próximas semanas, ele quer levar ao plenário para que essa matéria seja votada pelos deputados. Maju. Definiu bem, Sadi, mentiras sendo publicadas. Obrigada, viu? E até mais.
E o Conselho Nacional de Justiça pediu explicações à juíza federal Gabriela Hard sobre os 500 milhões de reais da Lava Jato oferecidos ao governo federal para o combate à pandemia da Covid. A juíza Gabriela Hart, substituta da 13ª Vara, em que são julgados os processos da Lava Jato em primeira instância, disse que ofereceu o dinheiro atendendo a um pedido do Ministério Público Federal. No despacho, a juíza afirma que se baseou em recomendações do STF e do próprio CNJ. Uma resolução de março, assinada pelo ministro Dias Toffoli, diz que os tribunais do país deverão disciplinar a destinação dos recursos de pena, transação penal e suspensão nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia de Covid-19. No despacho em que oferece o dinheiro, a juíza disse que o montante já depositado em juízo era de 21 milhões de reais, podendo chegar a mais de 500 milhões. Os 21 milhões de reais estão depositados em conta judicial decorrente de acordos de colaboração e leniência. A maior parte dos 508 milhões são de acordos celebrados aqui no Paraná com Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht. Antes de liberar os 508 milhões, a juíza Gabriela Hart determinou que o Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 fosse informado sobre a disponibilidade dos valores. Por telefone, o governo federal respondeu à juíza nessa semana, afirmando ter interesse nos recursos e disse que estão sendo adotados os procedimentos burocráticos para a transferência. A juíza determinou ainda que, depois da resposta do comitê, o Ministério Público Federal seja intimado. Cabe ao MPF submeter a proposta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e manifestação sobre a destinação dos recursos. Também devem se manifestar a Petrobras e a União sobre eventual concordância com a destinação a ser proposta em relação aos valores relacionados aos acordos de leniência celebrados com as empresas Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União também terão que concordar com a liberação, já que também têm acordos com essas empresas. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, instaurou ontem, de ofício, sem haver a solicitação de outra autoridade, o pedido de providências. Ele deu prazo de 15 dias para que a juíza Gabriela Hart apresente explicações ao Conselho. A Corregedoria determinou que a juíza informe a origem dos recursos oferecidos, se eles estão depositados em conta vinculada ao juízo, se já foram transferidos para os beneficiários, se eles decorrem de processos que já se encerraram na Justiça e quais os critérios utilizados para a destinação dos recursos e para a seleção dos processos em que tais recursos foram depositados. O corregedor pede ainda que a juíza explique se o tribunal ou a corregedoria já regulamentaram a matéria. Em nota, a juíza Gabriela Hart disse que o processo é público e que vai responder aos questionamentos do CNJ. O Ministério Público Federal disse que não vai se manifestar sobre o assunto. E o delegado da Polícia Federal, Ricardo Saad, foi nomeado para ocupar o posto de oficial junto à Europol em Haia, lá na Holanda. Saad foi superintendente da PF no Rio de Janeiro. A Camila Bonfim, em Brasília, tem as informações para a gente. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o desfecho de uma movimentação na Polícia Federal e que agora, então, Ricardo Saad, que já foi o chefe da PF no Rio, vai assumir o cargo de oficial de ligação em Haia, na Europol. Na prática, ele vai, então, colocar aí todo o conhecimento que ele já tem relacionado a ativos internacionais, cooperação jurídica internacional, na prática, em relação à matéria penal, obter provas no exterior, recuperar ativos desviados do Brasil, portanto, assumindo um cargo fora do país. Agora, Saad esteve no meio de uma polêmica, na verdade, o cargo que ele ocupou está no centro de uma investigação que corre no Supremo Tribunal Federal, que é o cargo de chefe da PF no Rio de Janeiro. Foi justamente esse cargo que o presidente Jair Bolsonaro, sem prévia comunicação à cúpula da PF, pediu a troca de Ricardo Saad para colocar outro delegado, alegando problemas de produtividade. Mas a investigação já mostrou dados oficiais de que, à época que Ricardo Saad ocupava
à chefia da PF no Rio, houve os melhores resultados de produção e também de produtividade na Polícia Federal. Ricardo Saad, além de ter chefiado a PF no Rio, Maju, ele também foi chefe do DRCI no Ministério da Justiça, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e também Cooperação Jurídica Internacional. Justamente esse departamento que faz, então, esses acordos para obter provas no exterior e reforçar investigações. Portanto, Maju, o desfecho dessa história que a gente acompanhou aqui no Jornal Hoje. Obrigada, Maju. Obrigada, viu, Camila? Ricardo Saad vai para o Serviço Europeu de Polícia, Europol. E a seguir, identificado um suspeito de soltar a cobra que picou um estudante perto de um shopping no Distrito Federal. O vice-presidente Hamilton Mourão promete a investidores internacionais a preservação da Amazônia. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Já, já. A agência de notícias sul-coreana Yonhap divulgou agora há pouco, no começo da tarde, que o prefeito de Seul, o Park Won-sung, foi encontrado morto na sexta-feira. A agência da Polícia Metropolitana de Seul encontrou o corpo do prefeito no norte da capital, perto de onde o sinal do telefone dele foi detectado pela última vez. A filha do prefeito disse que ele desapareceu no fim da tarde de quinta-feira e que o telefone do pai estava desligado. O desaparecimento foi um dia depois que uma secretária o acusou de assédio sexual. Segundo a filha de Park, ele deixou uma mensagem como um testamento. Park era prefeito de Seul desde 2011. E aqui no Brasil foi identificado um suspeito de soltar uma cobra venenosa que picou um estudante perto de um shopping no Distrito Federal. O estudante está internado. Pedro Krambeck, de 22 anos, é estudante de medicina veterinária. Ele estava numa chácara no Gama, a 34 quilômetros da área central de Brasília, quando ligou para os pais dizendo que havia sido picado por uma cobra. Mas não por qualquer cobra, e sim uma naja de 1,5 metro de comprimento. A espécie, que não é nativa do Brasil, é encontrada principalmente na África e na Ásia. Essa cobra é muito conhecida no Egito e é usada pelos encantadores de serpentes. Por aqui a gente só via em filmes e zoológicos. Ela tem características peculiares, como cabeça grande e achatada e focinho largo, e chega a 2,5 metros de comprimento. O veneno pode matar uma pessoa em questão de horas. O estudante chegou consciente ao Hospital Particular Maria Auxiliadora no Gama, mas o estado de saúde se agravou. A Polícia Ambiental entrou em contato com o Instituto Butantan em São Paulo, que doou algumas ampolas de soro antiofídico já aplicadas no estudante. Hoje ele apresentou melhoras no quadro de saúde, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos. O veneno é neurotóxico, né? Então é aquele veneno que a pessoa não consegue abrir os olhos, ela sente fraqueza, ela não consegue nem deglutir, né? Então ela tem dificuldade de engolir a saliva. E ela também age ali no diafragma, né? Então, por isso que a pessoa nem consegue respirar. O problema principal é mais esse problema respiratório. A cobra foi encontrada ontem à noite numa caixa de plástico transparente, atrás de um monte de terra numa área próxima a um shopping de Brasília. Foi deixada lá por um amigo de Pedro, que já foi identificado e vai ser intimado a prestar esclarecimentos. Uma das possibilidades que a polícia investiga é de que a naja era criada nesse condomínio. Nessas imagens que foram apagadas das redes sociais do estudante picado, ele aparece com a cobra enrolada no braço. Como o Brasil não tem cobras najas na fauna, o soro usado pelo Instituto para fins de pesquisa não é produzido aqui, mas importado. Tem um perigo sério para o Brasil. Nós não temos soro aqui para naja e que acaba arriscando a vida não só dessa pessoa, mas de toda a população. Esse animal poderia ter fugido, poderia ter picado outra pessoa. Este é o primeiro registro de picada de cobra naja no Brasil. Segundo analistas ambientais, é proibido criar cobras peçonhentas no país. E não há qualquer tipo de autorização para isso. O IBAMA disse que a naja encontrada aqui em Brasília é oriunda do tráfico de animais. A cobra foi levada para o serpentário do Zoológico de Brasília. Ela estava estressada e, por isso, pela possibilidade de ataque, continua na caixa de plástico em que foi encontrada. Não há definição se ela vai permanecer no zoológico, nem até quando. O IBAMA está entrando em contato com outras instituições, vendo quem tem a disponibilidade de ficar com esse indivíduo, mas, a princípio, apenas o IBAMA pode determinar
o tempo que esse animal vai ficar aqui e para onde ele vai. E tem mais caso aí de cobra criada. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, um homem foi levado para a delegacia porque criava 3 cobras venenosas dentro de um apartamento. Os policiais encontraram 2 cobras da espécie cascavel e uma urutu-cruzeiro. A polícia chegou ao apartamento investigando vídeos publicados na internet. O dono do apartamento vai responder em liberdade pelos crimes de maus-tratos e comércio ilegal de animais. E as cobras vão ser levadas para o Instituto Butantan, em São Paulo. O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu por videoconferência com investidores internacionais para falar sobre a Amazônia. O governo prometeu ações concretas para reduzir o desmatamento e disse que vai publicar um decreto para suspender as queimadas legais por 120 dias. A reunião foi fechada com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eles conversaram com 8 representantes de empresas de investimentos estrangeiros para apresentar projetos e soluções para ajudar a reduzir o desmatamento. O vice-presidente explicou que eles trataram de medidas de preservação, o que vem sendo adotado pelo Conselho da Amazônia, e falaram sobre saúde dos índios durante a pandemia, por exemplo. Sobre o desmatamento, Mourão disse que o governo não vai tolerar que o fogo avance. Na semana que vem, será publicado um decreto com o objetivo de suspender as queimadas legais na Amazônia. O ano passado foi editado pelo presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias. E nesse ano o presidente determinou que se fizesse um estudo para a viabilidade, que já está pronto, da suspensão do uso do fogo por 120 dias. Em todos os biomas, esse decreto deve estar pronto para assinatura do presidente da República na próxima semana. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que junho de 2020 foi o mês com o maior número de queimadas nos últimos 13 anos, 2.240 focos de incêndio. O Brasil vem sendo cobrado em relação a medidas de proteção ao meio ambiente. A reunião de hoje foi uma resposta a uma carta enviada no fim de junho pelos investidores estrangeiros, um esforço para mostrar o que tem sido feito no país para melhorar a percepção negativa em relação à política ambiental brasileira. O vice-presidente disse que o governo explicou o projeto de lei da regularização fundiária e tratou de acordos internacionais e investimentos. Em nenhum momento eles se comprometeram, com alguma política dessa natureza. A nossa avaliação é óbvio, eles querem ver resultados, e qual é o resultado que nós podemos apresentar? É que haja efetivamente uma redução do desmatamento. Então, dentro do planejamento que nós temos aí, que vai até o final de 2022, que é o atual período de governo do presidente Bolsonaro, que a gente chegue a um número de desmatamento que seja aceitável. O governo também terá de apresentar resultados para voltar a receber recursos do Fundo Amazônia. A visão do nosso governo é deter nesse ponto. Em relação ao Fundo Amazônia, eu e o ministro Ricardo Salles iniciamos novas conversas com os 2 grandes doadores, principalmente Noruega e Alemanha. Estamos aguardando aí, vamos dizer, o visto bom deles, que também está ligado a nossa resposta em relação a desmatamento. Uma vez que a gente consiga apresentar dados consistentes, os recursos que estão lá serão novamente reabertos para os projetos relacionados ao desenvolvimento, proteção e preservação da Amazônia. Não há prazo. A nossa visão é que, vamos deixar aqui muito claramente, a gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre, um resultado positivo em relação às queimadas, é algo que pode ser colocado na mesa de negociação e dizendo, nós estamos cumprindo a nossa parte,
agora vocês voltem a cumprir a de vocês. No início desta semana, Mourão recebeu também uma carta de entidades e empresários brasileiros pedindo para que sejam apresentadas políticas de preservação, alegando que é preciso mudar a imagem do país no exterior para não prejudicar os negócios e atrair investimentos. Mourão confirmou que a reunião com empresários para tratar dessas questões será amanhã à tarde. E olha só, a Organização Meteorológica Mundial alerta que aumentou a probabilidade de a temperatura média da Terra subir mais de 1,5 graus nos próximos 5 anos. Então a gente volta a Londres para falar sobre isso com Marcelo Correge, né? Que os cientistas estão alertando faz tempo para o aquecimento global. Esse número parece pequenininho, né, Marcelo? Mas dá uma baita diferença aí no clima do planeta. É isso, Maju. Não há perspectiva de que a temperatura global caia nos próximos 5 anos. E existe uma possibilidade de que ela cruze a barreira de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais em algum momento até 2024. Esse limite é considerado pelos especialistas como o teto para evitar mudanças climáticas catastróficas, como desertificação em algumas partes do planeta, enchentes e ventos de grande intensidade em outras. O secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, o finlandês Petri Talas, disse que apesar da possibilidade de a temperatura global aumentar 1,5 grau a curto prazo, isso também não significa que ela não possa cair novamente depois. Sobre a diminuição da emissão de dióxido de carbono por causa da pandemia, o Petri Talas disse que de fato ela caiu entre 4% e 7%. Mas a vida útil do carbono na atmosfera é longa e essa diminuição acaba tendo um impacto pequeno num cenário mais amplo do problema, ou seja, o esforço internacional para atingir a meta do Acordo de Paris e manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius nas próximas décadas precisa ser ainda maior, Maju. É isso, obrigada pelas informações, Correge. Vamos de previsão do tempo, saber a temperatura aqui no país, porque esfriou mesmo um pouquinho por aqui, né, Eli? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Sim, agora à tarde, olha, a temperatura não deve passar aqui dos 14 graus lá em Porto Alegre, dos 18 em Curitiba, 20 em Floripa, 21 em Campo Grande, 22 graus aqui em São Paulo. Aqui tem sol, por isso a sensação não é de tão frio, mas até a noite vai esfriar. Vai esfriar também no Rio de Janeiro, depois da máxima de 29 graus. À noite a temperatura cai para 15, previsão de chuva à noite no Rio, com intensidade moderada. Tem uma frente fria indo para lá. Atrás dessa frente veio o ar polar, que também é mais seco, por isso parou de chover no sul. Mas os rios Caí e Taquari, no Rio Grande do Sul, ainda não baixaram. Cerca de 4.100 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Em Montenegro, a Defesa Civil diz que a água começa a baixar ainda hoje. E em Lajeado, segundo a Prefeitura, essa foi a maior cheia em 64 anos. O ciclone já está em alto mar, a gente vê aqui, né, essa área circular. O mar continua agitado entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com tendência de baixar a partir de amanhã. E as rajadas de vento agora ficam restritas ao litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro, Maju. Outras regiões. Outras regiões. Cuiabá teve calorão de 36 graus na segunda-feira, 35 na terça, 31 ontem, hoje máxima de 28 graus. Tempo firme em Cuiabá, também aqui, olha, pegando Goiás, Minas, Espírito Santo, Tocantins, sul do Pará e em grande parte do Nordeste. Natal, João Pessoa e Recife estão na área com mais chuva no Nordeste, juntamente com Salvador. Essas imagens de telespectadores mostram muita água descendo a ladeira e enchente. Água entrando nas casas. Gente também se arriscando no meio da inundação. Já teve deslizamento e vem mais chuva em Salvador. No norte, temos desde chuva até ar seco e também calorão, Maju. Amanhã, Eli. Amanhã, geada lá no sul do país, em grande parte da região, nessa área aqui em branco. Nas serras, temperatura negativa. E em Urupema, Santa Catarina, menos 5 graus amanhã, Maju. Menos 5. Obrigada pelas informações, Eli. De nada, até amanhã. Até amanhã. E obrigada pela companhia. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias do Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde, até amanhã.